Oi, pessoal, meu nome é Amanda, eu moro aqui em São Carlos e atuo numa ONG chamada Veracidade, que trabalha com permacultura e educação ambiental. Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que me interessa muito, que é o saneamento ecológico. Nos últimos anos eu tenho passado por vários lugares, principalmente aqui na região de São Carlos e Araraquara, e conhecido e atuado com pessoas que acreditam no saneamento ecológico como uma forma da gente impactar menos o ambiente e viver de forma mais harmônica com a natureza. Então, hoje eu vou contar um pouco dessa história, um pouco dessas tecnologias que essas pessoas têm aplicado na sua vida, no seu cotidiano. E antes disso, eu vou falar um pouco sobre saneamento também, trazer um pouco o conceito, alguns dados do Brasil, para a gente poder fazer essa conversa. Bom, para a gente poder falar, então, de saneamento ecológico, vamos falar de saneamento, né? Mas o que é saneamento? Nas atividades que a gente faz com as pessoas, em lugares que a gente frequenta, normalmente quando a gente pergunta o que é saneamento, as pessoas falam da água, né? Tanto a água que a gente bebe, a água que sai da nossa torneira, a água que a gente usa no chuveiro, nas pias. Sim, saneamento está muito ligado à água, né? Uma coisa tão importante para a nossa vida. Em seguida, o pessoal fala muito das estações de tratamento, né? Realmente, a gente precisa tratar um pouco a água quando a gente tira ela do meio ambiente, para ela se tornar potável, e depois, quando a gente descarta essa água, depois de usar, a gente também tem que tratar essa água para devolver para a natureza da forma como a gente retirou, né? Para manter as características da água onde ela estava, seja rio, seja poço. E as estações de tratamento são essas mega construções, né, com tanques. Outra coisa que o pessoal fala muito é poluição ambiental, que a gente está poluindo muitos rios, e saúde, né, porque se a gente pega a água do rio para beber, faz sentido a gente poluir o rio de onde a gente tira a água? Então, realmente, saneamento também tem a ver com poluição e saúde. E aí, eu queria começar falando uma coisa que é a abrangência do saneamento, né? O saneamento, então, é essa tentativa nossa de impactar menos o meio ambiente com as nossas ações. Mas ela não está só relacionada à água, né? Não é só ao abastecimento de água que a gente bebe, nem só ao esgoto. A gente também chama de saneamento, está dentro do saneamento, os resíduos sólidos, tudo que a gente produz de lixo, e a drenagem, que é como a gente vai lidar com a água da chuva, né? Nas cidades onde a gente mora e no campo também. A chuva é uma coisa presente diariamente e a gente tem que saber lidar com ela. E aí eu vou falar sobre cada uma dessas áreas, né, do saneamento. Então, a primeira, né, como é que a gente está no Brasil com o abastecimento de água? Alguns dados, o saneamento tem alguns dados alarmantes no Brasil, né? Então, o abastecimento de água, 16% dos brasileiros não têm água potável, não têm acesso a uma água de qualidade para cozinhar, para beber. A gente teve, em 2018, 233 mil internações por doenças transmitidas pela água. Com certeza, reflexo desses 16% que não têm acesso à água potável e que culminaram, então, em mais de 2.000 mortes por doenças de veiculação hídrica, né? Então, isso ainda é uma questão no Brasil séria. O esgotamento sanitário. Apenas 46% do esgoto que a gente gera nas nossas casas é tratado, então é menos da metade. Quer dizer que todo o resto, que são esses 5,6 bilhões de metros cúbicos de esgoto não foram tratados em 2018. Então, é um valor altíssimo, a gente não consegue nem imaginar o que são, né, 5 bilhões de metros cúbicos de esgoto. E quando eles não são tratados, eles são devolvidos aos rios, né? Aos rios que estão aqui passando nas nossas casas, ou algum rio que está em algum sítio. Então, estamos poluindo nossas águas quando a gente não trata, né? E, 46% dos brasileiros não tem a coleta de esgoto. Então, a pessoa, ela gera esgoto dentro da casa dela, mas ela não tem a coleta feita pelo município. E isso acarreta em situações de saúde bem complicadas, porque ela tem que lidar com aquele esgoto que ela produziu ali.
tanto nas descargas, os banheiros, quanto nas pias e chuveiros, né? Lembrando que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, 46% beira 100 milhões de pessoas. Então, isso é um número muito alto para a gente pensar. Situação dos resíduos sólidos. A gente sabe que hoje 40% do que é coletado pelos garis, pelo caminhão de lixo, é descartado de forma inadequada. E o que é essa forma inadequada, né, que essa fonte de 2019 trouxe para a gente? A gente considera hoje, nas cidades, a forma inadequada, os lixões. Os lixões, eles são realmente buracos que se abrem na terra e vão se jogando todo o lixo lá dentro. Hoje em dia, já tem legislação no Brasil obrigando que as cidades tenham um aterro sanitário. O aterro sanitário, vocês podem ver pela foto aqui de baixo, ele tem uma impermeabilização, né? Cobre-se o solo para que esse lixo todo não entre em contato com o solo e não polua o solo. A princípio parece interessante, né? O problema é que quando você impermeabiliza, você tem que lidar com o líquido que é gerado aí de qualquer forma dentro dos lixões, né? Então, esse líquido todo vai para um outro lugar que tem que ser tratado e também, de alguma forma, vai ter que ser disposto no meio ambiente. Então, de alguma forma, a gestão que a gente faz hoje dos resíduos é bem poluente. Lembrando que tem vários tipos de resíduos e que a gente não precisava estar jogando tudo isso aí, né? Eu já vou falar um pouco sobre outras formas, né, da gente lidar com o nosso lixo, quando eu falar de saneamento ecológico. Então, bom, 40% do que é coletado, vocês podem imaginar a quantidade que é, né? Situação da drenagem, né? Então, o que acontece? O que é drenagem? Drenagem são essas canalizações, são os ralos que estão nas ruas quando a gente passa, tem aqueles ralos grandes. Quando chove, toda a água vai para esses ralos e vai passando por canalizações, por baixo da terra, até chegar nos rios. E aí essas águas da chuva se juntariam com as águas dos rios. Infelizmente, no Brasil a gente ainda tem muito caso de lançamento de esgoto na drenagem. Então, ao invés desse esgoto ser levado para a estação de tratamento, ele se junta à água da chuva e vai diretamente para os rios. Outra coisa que acontece muito no Brasil é que a drenagem não suporta o regime de cheias, né? A gente sabe que os rios têm regimes de cheia, que vai chover e que esse rio vai subir a água e pode transbordar. E no Brasil a gente tem praticamente todas as nossas cidades desenvolvidas ao redor dos rios. Então, todas essas obras de drenagem, são esses ralos, canos e até as canalizações dos rios, são feitas tentando que a gente evite as inundações. Eu consegui esse dado de inundação um pouco antigo, de 2008 a 2013, mas trouxe um pouco aí esse número, né? Mais de 2.000 cidades atingidas por inundações nesse período. E vocês viram aqui em São Carlos, né? Essa foto da direita é de São Carlos. Em janeiro, a gente teve uma das inundações mais drásticas que a gente já teve na cidade. E é isso. A gente tenta fazer obras, mas a gente não tem conseguido conter esses eventos que são as inundações e as cheias que trazem tantas complicações para as pessoas que são atingidas, né? Tanto residencial quanto aí no centro, né? Que a gente sabe que muitos comerciantes tiveram várias perdas, enfim. Uma situação drástica, o saneamento também dentro da drenagem tenta lidar com isso de uma forma melhor, né? Mas temos visto que não estamos conseguindo muito. E uma coisa importante que a gente sempre traz nas atividades é pensar nas questões sociais, né? Esse dado diz para a gente que a renda média das pessoas com acesso ao saneamento é de R$ 2.900 por mês, enquanto a renda média das pessoas sem acesso ao saneamento é de R$ 500. É 1/6 do valor, ou seja, as pessoas pobres, sim, têm menos acesso ao saneamento, ao tratamento de água e à coleta de esgoto. Então, isso é muito importante a gente perceber, a desigualdade que tem no Brasil, as pessoas que conseguem ter acesso ao saneamento e as pessoas que são deixadas às margens e não conseguem ter o saneamento e vão sofrer aquelas consequências que a gente viu anteriormente, né?
de pegar doenças relacionadas à água, como na foto à esquerda, de conviver com esgoto na frente da sua casa, como na foto da direita, e a gente sabe que isso é reflexo da desigualdade social. Bom, esse é o panorama do Brasil em relação ao saneamento. Espero que tenha ficado um pouco claro, né, que o que a gente tem feito no Brasil para tentar conviver melhor com o meio ambiente e diminuir riscos à saúde pela poluição. E aí, eu queria trazer para vocês algumas outras reflexões, que é a virada de chavinha que a gente acha que nós estamos, enquanto sociedade, precisando. A permacultura, que é o que a gente trabalha na Veracidade, foi criada pelo Bill Mollison, lá na Austrália, do outro lado do mundo, na década de 70 do século passado, e ele estudou por muitos anos as sociedades naturais de lá, né, as sociedades aborígenes lá da Austrália. São sociedades que vivem de forma diferente, de forma mais comunitária, em relação com a natureza, e ele aprendeu muito sobre como que a gente pode manter o ser humano na Terra, sem esgotar os recursos, sem poluir o meio ambiente e podendo seguir com a nossa cultura, né? Então ele cunhou isso que se chama permacultura, que é uma cultura permanente na Terra. Como que a gente consegue ter uma cultura que faça com que a gente permaneça na Terra? Ele traz para a gente várias soluções, várias formas que a gente pode pensar, tanto de como nos relacionar, quanto de como nos relacionar com o meio ambiente, né? E aí ele traz essa frase muito bonita e muito interessante, que é: a poluição é um recurso não utilizado. A gente pensa que interessante, né? Então, será que existem recursos que a gente não está utilizando e aí a gente está jogando fora e isso ainda está poluindo e tirando a nossa possibilidade de utilizar ele de novo? Bom, para ele demonstrar como que a gente pode, então, passar a não usar mais esse termo poluição, ou seja, mudar a chavinha, ele se baseia muito na natureza. A natureza, ela é muito sábia, e quanto mais a gente conhece ela, mais a gente estuda, mais a gente convive, a gente percebe os padrões que ela traz, a forma como ela se desenvolve. Então, a natureza tem sempre ciclos, nada some na natureza, né? Então, os ciclos, eles têm as suas etapas, os ciclos das estações do ano. Então, a gente precisa passar por cada etapa para poder recomeçar. Tudo na natureza é assim. O ciclo da água, vocês devem ter estudado bastante. A gente sabe que a água ela vai passando dos rios e mares para evaporação, para que pelas chuvas caia-se essa água de novo. Ela caminha pelos rios, chegue no mar novamente. Então, a água também é um ciclo dentro da natureza. E a matéria também, o ciclo da matéria, da decomposição, vocês devem ter estudado já também. A gente pode ver a folha quando ela nasce na árvore, né, e vai secando, vai decompondo, vai perdendo as suas funções biológicas, até que chega na última folhinha aqui em que ela já está praticamente como terra, né? Então, a matéria também tem ciclo, né? O ciclo do nitrogênio, do carbono, vocês devem estar estudando isso também. E aí, no saneamento ecológico, a gente busca exatamente essa sintonia com a natureza e seus ciclos. Então, olha só que desenho interessante, né? O ser humano aqui em cima come a banana, vai ao banheiro, faz suas necessidades, faz o tratamento disso, e esse tratamento gera banana de novo. Então, olha que interessante, é muito mais parecido com o ciclo da matéria, do carbono e do nitrogênio, né? Em que as folhas caem, se decompõem, e isso nutre a próxima planta que vai crescer de novo, se desenvolver, cair as folhas novamente. Então, a gente busca fechar esses ciclos, tanto o ciclo da água quanto o ciclo da matéria. E quando a gente faz isso, a gente produz adubo, porque toda a matéria orgânica que a gente produz, a gente põe para decompor, e ela volta produzindo adubo. Do adubo, a gente pode produzir alimento. A gente reutiliza os nutrientes, né, porque nesses restos de matéria orgânica a gente consegue reutilizar para gerar novos alimentos.
reutilizar água, vou contar também para vocês como. A gente protege os recursos hídricos, porque a gente não está lançando esgoto sem tratamento nos rios, não está deixando que o lixo polua as nossas terras. E a gente também acredita que o saneamento ecológico é uma forma das pessoas terem mais autonomia e conseguirem se conectar com a natureza de alguma forma, com esses ciclos que a gente perdeu, né, ao longo da nossa história, essa conexão. Bom, eu vou contar para vocês a partir das experiências aqui em São Carlos que eu conheço, e depois vou falar das tecnologias, né? Então, que experiências a gente tem aqui em São Carlos? O projeto Plantando Águas foi um projeto que eu trabalhando nos assentamentos da reforma agrária aqui de São Carlos de Araraquara, o Santa Helena, que é bem conhecido aqui em São Carlos. São pessoas que conquistaram a terra para poder plantar. A gente faz em forma de mutirão e troca de saberes, então a parte educativa é toda uma educação na prática, em que a gente se junta, conversa, vai trocando ideia, um vai ensinando o outro. Quando a gente vê, a gente está fazendo saneamento ecológico, dando risada, curtindo e aprendendo muito. Eu faço também consultorias, né, em que eu atendo pessoas interessadas, que estão buscando essa autonomia, que estão buscando se relacionar com a natureza de uma forma diferente. Então, esse é o G, fui na casa dele, a gente fez aqui um saneamento ecológico, essas são as mudinhas plantadas, é o tratamento de esgoto dele. Eu também conheço a Escola da Floresta, que é uma outra experiência, é um sítio aqui em São Carlos, do Flávio. Ele é um centro de educação ambiental e recebe visitas educativas, então muitas crianças e adolescentes aqui da cidade já foram nesse centro com o apoio da prefeitura. Provavelmente, talvez muitos de vocês conheçam. É um lugar bem interessante para mostrar como você pode viver no campo de uma forma sustentável também, em harmonia com a natureza. E a Veracidade, que é onde eu trabalho, que é uma casa sustentável na cidade. Ela tem várias tecnologias sustentáveis, desde horta, cisterna para captar água da chuva, banheiro seco, tem galinha, tem árvore, como vocês podem ver, tem a horta, e tem o tratamento de esgoto, tem compostagem, tem um monte de coisa para mostrar que é possível viver em harmonia com a natureza. É um centro de educação ambiental e permacultura, e a gente recebe cursos e oficinas. Sempre que vocês quiserem entrar em contato com a gente pode pensar em atividades juntos. Bom, chegamos então às ditas tecnologias de saneamento ecológico. Eu vou mostrar então o que é isso que a gente constrói, que a gente muda hábitos e que a gente consegue garantir que a gente não está poluindo o meio ambiente, ou seja, que a gente está usando os recursos, reutilizando eles, ao invés de jogá-los à natureza de forma a poluí-la, né? Elas são divididas em algumas seções, né? Essa daqui é de águas escuras, ou seja, a gente chama de águas escuras o esgoto da privada só, com fezes e urina. Então, essa daqui é a fossa séptica biodigestora, ela serve para tratar esse esgoto. A gente fez nos assentamentos, principalmente. Ela é muito boa para a área rural. São de 3 a 4 caixas enterradas, né? Essas caixas d'água, elas têm 1.000 litros. E aí, o esgoto, ele chega pelo lado direito, vai passando por essas caixas. Você coloca um murinho, protege ela da água da chuva. Tem gente que planta em volta. É possível deixar um aspecto bonito. Como que ela funciona por dentro, né? Aqui são as 3 caixas, né? O esgoto sai aqui pela descarga, passa por uma válvula, entra na primeira caixa, passa pela segunda. Nessas 2 caixas é onde está acontecendo a decomposição por bactérias e micro-organismos, né? São eles que na natureza fazem isso para a gente. Aqui a gente coloca eles aqui dentro, coloca o esgoto e garante que eles vão tratar para a gente, decompor para a gente esse esgoto. E é nessa válvula onde a gente inocula, onde a gente coloca essas bactérias e esses micro-organismos para imitar a natureza. Então, a gente coloca a partir do esterco de vaca, de cavalo, até de cabras. Então, nesse esterco tem esses micro-organismos, a gente coloca nessa válvula e ela se mistura com o esgoto dentro das caixas d'água e fazem a decomposição. Assim como elas fariam na natureza, elas fazem aqui. A gente deixa fechadinhas, tem que tomar sol para imitar o estômago da vaca, onde tudo é decomposto, imitar o estômago dos animais. Tem sempre essas chaminés, porque essa decomposição solta gases. Então, a gente precisa deixar que esses gases escapem.
O terceiro tanque já é o biofertilizante, que é o adubo feito, produzido, e aqui tem a torneirinha onde você pode pegar esse adubo líquido e colocar no pé de planta, no pé de uma árvore frutífera, no pé das flores. Outra tecnologia que a gente usa para tratar o esgoto das descargas é o tanque de evapotranspiração. Esse daqui já é uma outra forma de fazer. O principal mecanismo dele é a evapotranspiração, que é a água que as plantas soltam pelos caules e principalmente pelas folhas, né? Então, utilizar essa característica das plantas. Então, como é que a gente faz? O esgoto entra nos pneus aqui embaixo, dá para ver aqui na direita a gente colocando. Esses brancos aqui são os respiros, assim como tinha no outro, né, para que os gases saiam. E aí a gente coloca por cima camadas de cerâmica, de cacos de tijolo e tal, brita, que são essas pedrinhas, areia e terra, e até lá em cima a gente vai cobrindo esse tanque que a gente fez, impermeabilizado, né, sem contato com a terra, e aí a gente termina a terra plantando essas plantas, né. Então o esgoto ele vai entrar ali nos pneus e ele vai subindo, né, cada vez que vai entrando mais, vai subindo até que ele chega nas raízes das plantas. As raízes das plantas, interessantíssimo, são lugares em que tem muitos micro-organismos. E eles ficam ali nas raízes, esperando esse esgoto, quando ele chega, eles vão decompondo e disponibilizando isso para as plantas poderem usar para o seu desenvolvimento. E toda essa água também as plantas vão pelas raízes absorver e jogar por transpiração. Então, nesse caso, desse tanque de evapotranspiração, não tem saída de água, a água sai por vapor, por transpiração. Então, é outra forma da gente usar o ciclo da natureza ao nosso favor, né? Sem poluir. Tem o jardim filtrante, olha que bonitão que ele fica. Tem um essa foto é aqui no sítio da Escola da Floresta, é para tratar as águas cinzas. As águas cinzas já não são mais a da descarga, são das pias e dos chuveiros das nossas casas. Elas são diferentes, não tem fezes e urina, né? Tem sabão, tem gordura, então é um outro tratamento, mas que também é feito com raízes de plantas. Então, ó, como é que é, né? O esgoto chega, esse esgoto de águas cinzas, de pias e chuveiros, entra pelo lado esquerdo aqui da figura, passa por uma primeira caixa para tirar as coisas, os sólidos maiores, passa pela caixa de gordura, porque não pode gordura nas raízes dessas plantas, e aí entra naquele jardim. O jardim é feito de brita por baixo e areia e terra fértil por cima. A gente coloca as plantas, então esse esgoto vai passando pelas raízes, onde tem essas bactérias, que vão ali decompondo tudo. As plantas também usam esses nutrientes e essa água para se nutrir, para ficar lindo, que nem estava naquela foto, e no final essa água sai tratada. Então, essa água tratada a gente pode reutilizar ou para regar uma planta, ou para lavar quintal. Então, já é um tratamento que usa as raízes, mas que a água sai do sistema limpa, né? Para as águas cinzas, também tem o círculo de bananeiras, ele fica nesse aspecto, assim, né, as bananeiras plantadas e bastante palha em volta, vocês podem ver, né? Também precisa ter a caixa de gordura antes, a água do tanque, das pias, do chuveiro, entram aqui num buraco que é feito na terra, onde a gente coloca troncos e galhos no fundo e coloca palhas e folhas por cima. A ideia é que também aqui dentro, no meio desses troncos e galhos que estão se decompondo, vai vir um monte de bactéria e micro-organismo do meio ambiente que vai começar a decompor aquele esgoto que está ali. Então, você também está criando ali um ambiente em que elas fiquem, né? As bactérias e os micro-organismos fiquem ali sempre com alimento para elas. E aí a gente vai repondo esses troncos e galhos e palhar. Então, essa é a manutenção desse sistema aqui. E planta as bananeiras em volta, que elas também vão utilizar esses nutrientes, utilizar essa água e produzir banana. Então, vocês veem que sempre a gente usa muito a bananeira, ela tem uma folha larga, ela transpira bastante, ela usa bastante a água e ela produz alimento, né? Então, que pode ser comestível, é comestível, né? Não está contaminada essa banana desses tratamentos que a gente faz.
Uma outra coisa muito interessante é o banheiro seco, que tem na Veracidade. Ele não utiliza água como descarga. Esse é outra chavinha muito interessante de se virar, né? Então, vocês podem ver aqui, né? É um banheiro normal, com um respiro aqui também. Sempre tudo que a gente faz produz gases, né? Essas bactérias, quando elas decompõem. Como é que é lá dentro, né? Quando você entra no banheiro, ele é assim. Ele é um assento normal, que você vai sentar e vai utilizar o banheiro, como sempre utilizou, mas ao invés de dar descarga com a água, você vai usar serragem. Serragem é madeira, né? É um produto dos cortes de madeira que as madeireiras fazem. Então, a gente busca nessas madeireiras. Então, elas são um pozinho que são carbono, né? Então, a gente faz as nossas necessidades e joga a serragem por cima. Onde que ela vai cair? Aqui nesse galão aqui embaixo, né? Esse galão vai receber tudo isso e a gente armazena e deixa ali decompondo um pouco durante 3 meses e depois joga na composteira, onde não vai estar fechado, vai estar aberto, para decompor com oxigênio. Aqui é sem oxigênio. Então, como é que é o esqueminha, né? É simplesmente isso, a pessoa usa, mistura com serragem e as fezes e urina, isso tudo a gente armazena e depois composta, olha só. A compostagem. A compostagem é outro processo que a gente utiliza muito na permacultura e na educação ambiental. Por exemplo, no caso dos banheiros secos, né, isso tudo que a gente armazenou, a gente vai compostar aqui, numa leira a céu aberto. Então, aqui dentro, quando a gente fecha esse galão, a gente está com bactérias anaeróbicas, sem oxigênio. Então, elas vão decompor um pouco essa matéria. E aí a gente coloca em outra leira com oxigênio. Então, são outras bactérias e micro-organismos que vão ali terminar a compostagem para a gente, a decomposição, e a gente vai ter adubo ao final para poder produzir mais alimento, comer e voltar para o banheiro. Então, outra forma de fechar o ciclo da matéria, né? Sempre respeitando isso, os ciclos da natureza. A compostagem também pode ser feita com restos de comida, então ela é para os resíduos orgânicos, que vira adubo, a gente produz alimento novamente, e, enfim, fecha esse ciclo, né? Porque como que a gente faz hoje? A gente põe no saquinho de lixo, o gari leva para o lixão ou para o aterro sanitário, isso fica ali decompondo e poluindo, guardando ali, né? Soltando chorume, né? Que vocês devem conhecer também, que a gente vai ter que tratar depois. E depois você fecha esse buraco e abre outro, né? Então, a gente chama isso de solução linear, né? Ele não está fechando o ciclo, porque a gente vai fechar aquele buraco e vai abrir um outro, e a contaminação ainda vai estar lá. Então, a compostagem é uma proposta de diminuir o tanto de lixo que vai para os aterros sanitários, porque 50% do que a gente joga no lixo é orgânico. Então, daria para fazer a compostagem, a gente diminuir em metade os aterros e lixões que a gente tem no Brasil. Outra coisa que a gente faz na Veracidade é a captação de água da chuva. Então, a gente reutiliza essa água, né? Ao invés de deixar ela ir para o ralo, ir para os rios e voltar para o mar rapidamente, a gente reutiliza elas. Então, ela caiu no nosso telhado, a gente captura ela pelas cisternas, reutiliza nas pias e chuveiros, e aí trata elas em algum tratamento ali, ou jardim filtrante, ou círculo de bananeiras, e devolve para a natureza. Então, é uma forma da gente reutilizar a água, ser mais eficiente no uso da água. E é isso. Eu imagino que vocês devem ter entendido os mecanismos que a gente consegue fechar o ciclo tanto da água, né, respeitando o ciclo da água na natureza, quanto da matéria, em que a gente sempre, tudo que é orgânico é passível de decomposição, e se é passível de decomposição, a gente pode usar a compostagem ou esses sistemas de tratamento de esgoto para transformar o que poderia ser poluição, né, esse recurso não utilizado, que é o esgoto, em adubo, para que a gente possa produzir plantas, produzir alimento e manter essa matéria respeitando o ciclo da natureza. Então, é isso. Vocês acham que é possível pensar diferente a partir disso que a gente conversou? Espero que tenha cutucado vocês aí. Agradeço, fica o meu contato, caso vocês queiram tirar dúvidas, saber mais, pedir material.
as bibliografias aqui também, os referenciais para vocês. Estou à disposição. Um grande abraço.